que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo. Tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Trecho 27:13. Somente os pequenos entram a viver na vontade divina. Exemplo da criança. Uau, interessante, hein? Diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat Divino me absorve toda em sua luz. E esta luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração e me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. E minha pequena alma a sinto como uma esponja toda embebida nestes batimentos divinos, e não podendo contê-lo, tudo por minha pequenez, e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat Divino, penando, vai repetindo. Penando, é isso mesmo? Nossa, ixi, não. Penando, vai repetindo. Interessante. Interessante não, nem entendi o que quer dizer isso, mas tudo bem. Vai repetindo Fiat, Fiat. Nada a ver esse penando, gente. Nada a ver. Tenha piedade de minha pequenez. Apenas, sofrendo penas, é isso? Peraí. E não podendo contê-lo tudo por minha pequenez e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol divino. Tá pelando, né? Tá pelando pelos raios ardentes do sol divino. Deve tá pegando fogo, tipo assim, queimando, né? Fiat, Fiat. Tá, deve ser isso, não sei. Tenha piedade de minha pequenez, sinto que não posso conter sua luz, sou muito pequena, por isso você mesmo forma o vazio, alarga-me. Assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz que não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse. Tá, enquanto isso eu pensava, enquanto ela estava pensando nisso, meu doce Jesus me disse: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que em meu Fiat só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano. Porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito, perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana como poderia acontecer a uma pequena criança, que por si só parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado, extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno, sem o grande, sente que é alguma coisa. Em vez disso, diante do grande, se sente menor do que é. Muito mais ante a alteza e imensidão da minha divina vontade. Nossa, bateu com o trecho de ontem, né? Eu falei sobre ser um nada. Tá vendo? Tá no cerquinho da divina vontade. Sobre o trecho de ontem que eu falei sobre o nada. E Deus, ele faz disso o nada para olhar pro grande, ficar focado no grande. Aí que tá confirmando. Agora tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como uma casa
que possa possuir o sol dentro dela. Quantos mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas, ou com um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quanto mais atos faz em minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada da luz do meu fiat divino. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação para seguir os atos do Fiat Supremo feitos nela, e meu Deus Jesus adicionou: minha filha, a grande diferença ante a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira esteve nosso ato criativo e conservativo. E depois que tudo foi ordenado e harmonizado, nada de novo apresentamos mais. Em vez disso, na criação do homem não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo, e de uma atividade sempre nova, e isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança, e sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo de seu Criador, que de algum modo o assemelhasse. E por isso, dentro e fora dele, ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. Isso existe ainda, viu, gente? Nós temos isso aí. Não foi tirado isso da gente, não. E em virtude deste nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Então, a qualquer momento você pode decidir fazer uma coisa nova. A qualquer momento você pode, fazer uma coisa nova. A qualquer momento você pode decidir algo. Então, é um ativo, é um ato ativo realmente. E em virtude desse nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo contínuo, senão a intervalos, é porque não se fez dominar por minha divina vontade. Como foi bela a criação do homem! Nela estiveram o nosso ato criativo, conservador e ativo. Tão interessante, né? Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade, e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. E é por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte da nossa vida em modo real. Sentimos nele a vida do nosso amor, e como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias é muito parecido, né? A gente é muito parecido com Deus. Ele nos fez muito, muito correlacionados com ele. Ele investiu demais na gente. Por isso que ele não desiste da gente de jeito nenhum. Oh, meu Deus, que lindo, né? E se não as amasse, iria contra a nossa natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível. Ai, que lindo. Mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós. É nosso filho e parto de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si próprio. Porque não reconhecendo o seu Criador e não o amando, forma-se dentro e fora de si um labirinto de miséria, de fraquezas e perde sua verdadeira felicidade. Verdade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com o seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Meu Deus, que grave, meu Pai do céu, que tragédia. A gente precisa reconhecer e formar, deixar, né? Por isso que até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme o seu reino no meio das criaturas, o homem sempre será um ser desordenado. Que horror! Jesus, não permita isso. Faça o reino acontecer, Senhor. Nós pedimos, Senhor, imploramos. Move o céu e a terra, Senhor, para vir esse reino maravilhoso. Que lindo, gente. Que trecho maravilhoso. Maravilhoso. E a pequenez da criatura, né? Que linda essa pequenez da criatura. Então ele vai falar: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequenininha, mas você deve saber que em meu Fiat divino só realmente os pequenininhos entram a viver em sua luz.
né? Então, por que tem que ser pequeno, gente? A pequenez, né, de não... Porque a pessoa que tem uma vontade humana é ela que se sente grande. Ela que se acha alguma coisa. A pessoa que é sem vontade humana, ela não tem nada. Ela é um nada, né? Então, ela é pequena. Então, só os pequenos entram a viver em sua luz, e a cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, sufocam a vontade deles. Porque eu não sei explicar, mas eu sei o que é isso, mas não sei explicar, não. Porque a vontade de Deus, ela realmente ela é universal, ela assume uma proporção de entendimento muito grande. Deus quer muito com aquilo, ele apresenta muitas coisas que ele deseja com o ato que a gente realiza em nome dele, para ele e nele. Então, a gente não tem como respirar com a nossa vontade, né? Não sobra pra gente, não sobra, entendeu? A gente fica extasiado com a luz de Deus, é um céu na terra mesmo. Então, só os pequenos entram a viver em sua luz, né? O entendimento de tudo que ele vai fazer através dos atos. E a cada ato que esses pequenos fazem, em minha divina vontade, sufoca a vontade humana deles, dando-lhes uma nova morte ao seu querer humano. Porque na minha vontade não há nem poço nem lugar para fazer essa vontade humana agir. O querer humano não tem nem razão nem direito para existir. Perde o seu valor ante a uma vontade divina, né, que é muito grande, tem um universo de propósito muito grande, e a vontade humana só atrapalha se ela colocar obstáculo, né? Então ela cala a boca. Então perde o seu valor ante uma vontade divina, e, né, e perde sua razão e até o direito divino. Acontece entre vontade divina e vontade humana, como poderia acontecer a uma pequena criança, que por si só parece que sabe dizer o que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a uma pessoa muito mais inteligente, mais perito em qualquer coisa, a pobre criança fica ali, só extasiada e muda, né, sem saber fazer nada, e fica olhando, né, o artista que está fazendo, extasiado pelo bem do artista, né, do belo dizer e do bom agir do sábio, do sábio e perito artista. Minha filha, é assim que acontece. A pessoa fica de boca aberta com os nossos atos, com os nossos propósitos, com a nossa luz, e não tem o que dizer. Ela não sabe o que apresentar dela, nada vai atrapalhar, qualquer coisa dela, né, não vai agregar nada, né? O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa, né? Quando você está sem o grande, sem esse sábio maravilhoso, sem esse propósito incrível do ato, você se acha alguma coisa, você coloca a sua ideia e se acha que é alguma coisa. Mas em vez disso, ante o grande, que é Deus poderoso e a divina vontade do seu projeto infinito, poderoso, incrível, o pequenininho não sabe mais o que é, né? Se sente menor do que é. Muito mais ante a alteza e a imensidão da minha divina vontade, que é muito grande e é poderosa e quer muitas coisas e realiza coisas extraordinárias e universais, infinitas, que não têm fim. Agora tu deve saber, né? Eu posso falar de hoje, quando eu conversei com Deus sobre a minha mãe, né? Na hora que eu conversei com Jesus com a minha mãe, sobre a minha mãe, o que eu vou dizer? Ele quer salvar a minha mãe. O que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele, não deixa minha mãe doente. Eu não aguento mais ver minha mãe falando que quer morrer. Eu não tenho coragem. Eu sou pequena diante de um mistério tão grande, de um amor tão grande pela minha mãe. Então eu só falei para ela o que eu podia fazer. Eu podia só falar para ela, mãe, é a sua salvação, mãe. É a sua salvação. Pensa nela. É a hora da senhora começar a pensar na sua salvação, mãe. Saiba disso, né? Então é muito grande, gente. As coisas que Deus fala, você cala a boca na hora, gente. Quantas conversas que eu já tive com Jesus, que eu calei a boca. Eu fui brigar com ele várias vezes eu fui discutir com Deus. Coisas que me foram ditas, né, pelos homens e que tinha sentido. Eu fui conversar com Deus e ele calou a minha boca. Ele falou: eu sou eu, só eu sou. Só eu, Aline, sou a verdade, só eu sou o poder, só eu sei, só eu que sou o controle. Eu fico muda, muda. Eu não é que eu insisto que eu sou uma pessoa ruim, que vou brigar com Deus, eu vou arrumar confusão com Deus. Não, eu preciso.
ser instruída por Ele em todos os momentos, em todos os meus atos. Eu preciso estar, né, vivendo na vontade divina e ser essa pequena que vai ouvir a voz do grande. É fato, é um ato na divina vontade que a gente está vivendo, por isso a gente faz isso. E quem não conversa com Deus não vai saber o que Ele tem a dizer, né? Aí depois disso eu estava seguindo meu giro na criação para seguir os atos do feito supremo feitos na divina vontade e meu Deus Jesus adicionou. Aí ele fala mais coisa aqui, né? Ele fala assim: tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua vontade humana e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Importante saber disso, hein? Acontece como uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quanto mais portas haja na casa, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Esta é a alma. Quanto mais atos ela faz em minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada de luz do meu fiat divino. Nossa, parece que eu pulei essa parte outra, na hora que eu estava lendo. Interessante, né? Que interessante, meu Deus, essa analogia dele. Tu deves saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, ela se esvazia, ela abre um buraco e forma aí tantas portas para fazer entrar por elas a minha vontade. Então ele dá um exemplo de uma casa, né, que possui dentro o sol. E aí tem tantas portas na casa, e quanto mais portas, mais raios saem por cada uma dessas portas. Interessante, né? Interessante, mas eu não tenho nada para falar sobre isso, mas é muito interessante. Minha filha, a grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Também fiquei estupefata com essa revelação aqui, muito legal. Na primeira esteve só o nosso ato criativo e conservativo, e depois que foi tudo ordenado e harmonizado, tudo ficou funcionando perfeitamente. Agora, com o homem foi diferente, existiu também o ato ativo, e de uma atividade sempre nova. Né? E eu sei isso, eu entendo plenamente como que funciona. Cada momento você está pronto, está vazio para tomar uma decisão nova, para tomar uma. Você não está preso a nada. Você só está preso à própria vontade de Deus, só. Ela que te prende, mas você pode fazer qualquer coisa nova, pensar qualquer coisa nova, tomar uma reflexão nova a cada passo, a cada momento, né? É verdade mesmo. É muito grande isso aí. Eu acho muito lindo isso. Que de algum modo assemelhasse. Aí pode se renovar todos os dias, né? Sempre se renovar. O homem pode se renovar, porque ele tem essa capacidade realmente. Ter uma atividade sempre nova, isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança, e sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir esse ato novo do seu Criador. Que incrível isso! Uau! Ele quer nos fazer semelhante a ele, meu Deus. Né, para poder ele agir em nós, ele precisa nos fazer semelhantes a ele, para ele poder, né, desenvolver, se desenvolver ele mesmo em nós, né, colocar a sua vontade em nós, ele tinha que fazer a gente parecido e muito com ele mesmo, né? E ter características dele era necessário. Como que ele iria poder fazer alguma coisa com a gente, da pessoa dele, se a gente não tivesse um meio para ser como ele é? Então é muito bondoso, meu Deus, muita bondade, muita riqueza, muita bênção. Eu amo muito ser pessoa, eu amo muito ser humano por causa disso, por causa de Deus. Eu amo ser o que eu sou por causa de Deus, por causa de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão rica, tão poderosa. Amém? É isso, gente. Amanhã vocês conversam sobre isso bastante. Lindo demais. Maravilhoso. Senhor, te louvo, te agradeço por essa palavra incrível, incrível. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade. Exemplo da criança. Diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat divino me absorve toda em sua luz. E esta luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração
e me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. Em minha pequena alma, a sinto como uma esponja toda embebida nestes batimentos divinos. E não podendo contê-lo tudo por minha pequenez, e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat divino, penando vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz. Sou muito pequena. Por isso você mesmo forma o vazio, alarga-me, assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz, que não me é dado poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse: Minha pequena filha, coragem, é verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que em meu Fiat divino só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem, estes pequenos em minha divina vontade sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano, porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito, perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana, como poderia acontecer a uma pequena criança, que por si só parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa. Mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor. Fica mudo e não sabe fazer nada. E fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande se sente menor do que é. Muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. Agora tu deves saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua, e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quanto mais atos fazem minha divina vontade, tantas entradas de mais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada da luz de meu Fiat divino. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação, para seguir os atos do Fiat Supremo, feitos nela. E meu doce Jesus adicionou: Minha filha, há grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira esteve nosso ato criativo e conservativo. E depois que tudo foi ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo, e de uma atividade sempre nova, e isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança. E sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo do seu Criador, que de algum modo o assemelhasse. E por isso, dentro e fora dele ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. E em virtude desse nosso ato ativo, o homem pode ser, e é, novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo contínuo, senão a intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade.
Como foi bela a criação do homem! Nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. É por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nossa vida em modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor. E como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível. Mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós. É nosso filho e parto de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo. Porque não reconhecendo o seu Criador e não amando-o, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas, e perde sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com o seu Criador. Destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Ela estava então toda absorvida no Fiat Divino e estava se sentindo muito pequena. Tipo assim, eu não consigo absorver toda essa luz. Sinto muito pequena, não consigo absorver toda a luz do Fiat Divino na minha alma. Aí Jesus vem falar para ela: é verdade, você é pequena, mas você deve saber que meu Fiat Divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. Ixi, Maria, porque a vontade humana, aí é o exemplo que ele fala, né? A criança, um exemplo de uma criança e de um adulto. Uma criança, quando ela está sozinha, parece que ela sabe fazer alguma coisa, ela se acha alguma coisa. Mas quando ela vê um adulto, uma pessoa sábia perto dela, ela se sente menor do que ela é. E não, tipo assim, eu quero imitar essa pessoa, eu não sou nada. Olha como ele, eu acho que eu sei, igual o exemplo do filho da Andresa, né? Eu acho que eu sei tocar piano, que eu sei tocar um instrumento, mas olha o meu pai como ele toca. Então eu não sei nada, eu não sei nada, então eu vou ficar olhando para o meu pai para aprender com ele, fascinada, e a criança fica fascinada. Ah, então assim, a vontade humana faz a gente achar que a gente consegue fazer alguma coisa sozinho e que eu sou alguma coisa. E agora, quando a gente olha a vontade divina, contempla a vontade divina, conhece a vontade divina, você não quer fazer nada, você tem aquela até pavor de fazer sua vontade. Não quer fazer nunca sua vontade. Porque você sente que é incapaz de fazer qualquer coisa. Você sente que é incapaz de respirar sem Deus, de respirar sem a vontade divina. Você tem essa luz, né, para entender isso. E quem não é pequeno não pensa desse jeito. Quem não é pequeno, quem não é pequeno, ele acha assim: eu sei fazer sozinho. Eu quero fazer sozinha. Eu sei fazer sozinha. Eu posso fazer sozinha. Eu sei fazer as coisas. Eu não preciso, sabe? Tem aquele orgulho. E aí não entra na vontade divina, porque na vontade divina, a vontade humana não tem vez, é só Deus. Se você entende que você é um nada, que sem Deus você não pode fazer nada, aí sim. Mas se você acha que sozinho você pode fazer alguma coisa, não tem como viver na vontade divina. E aí é em tudo. Nas coisas grandes e pequenas, nas amargas, nas doces, em tudo você tem que ver a vontade divina.
o cumprimento da vontade divina, receber tudo como dom da vontade divina e cumprimento da vontade divina na sua vida, que é o trecho que eu li ontem na escolinha, que Jesus falou assim. Então, não deixe escapar, ele falou assim, não deixe escapar nada, 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 nada. Veja tudo, coisas naturais, sobrenaturais, pequenas ou grandes, amargas ou doces, sofrimento, tudo veja a minha vontade, como dom, receba tudo como dom da minha vontade e cumprimento da minha vontade, tudo, tudo, tudo. Então, diante da sabedoria de Deus, do que é Deus, do que é a vontade dele, você não quer respirar, você não ousa falar alguma coisa, você se cala, com certeza, você não quer usar nunca a sua vontade. Aí eu vi ontem um filme, foi engraçado. O filme chama Lápis Mágico. Lápis Mágico. O menino, um homem lá tem um lápis que ele desenha e tudo que ele desenha, ele cria. Ele pega o lápis, desenha assim um avião. Aí ele mexe assim, o avião sai ali. E ele sai voando no avião. Eu falo assim, aí eu fiquei prestando atenção, eu falei, é como se fosse Deus, né? Mas Deus com uma palavra criou tudo. Então, é tipo, todo filme é uma imitação da realidade, assim, de, sei lá. Aí eu falei assim, eu que não queria ter esse lápis, eu não quero criar nada, Senhor. Se eu tivesse esse lápis e eu pudesse criar o que eu quisesse, eu não ia querer fazer nada. Eu tenho medo de fazer as coisas. Eu tenho medo de fazer as coisas sozinha, de pensar sozinha, de criar sozinha, porque tudo que ele criava tinha uma consequência. Ele criou um avião, ele, ele queria saber quem foi o criador dele. Por isso que eu tô falando, tudo tem uma coisa assim, com o mundo espiritual. Ele queria saber quem que tinha criado ele. Ele falou, eu que crio tanta coisa, quem me criou? Aí ele ouviu uma voz falando, foi eu que te criei. E ele ficou querendo achar essa pessoa que criou ele. Era um ator do livro, um autor do livro. Aí ele ficou querendo encontrar o pai dele. Aí ele criou um avião para poder escrever no céu o, o, a mensagem falando que estava procurando o pai dele, não sei o quê. E isso virou uma confusão. Meu Deus, que confusão que virou. Porque ele colocou o telefone de uma mulher lá e virou uma confusão e todo mundo ligando para ela. Foi assim uma tragédia. Esse ato que ele fez, ele criou o avião e colocou a mensagem lá no céu. Então eu falei, aí você fica falando assim, se a gente cria, se um exemplo, se eu tivesse o poder de criar tudo que você quisesse, um exemplo assim, Deus chega para você e fala, eu te dou aqui esse poder de criar. Eu te dou o poder de criar, para você criar sozinha. E eu só quero, Senhor, não, sozinha não, não quero criar nada sozinha, não quero esse poder para criar sozinha, não, porque eu não sei nada, eu sou pequena, não sei nada, eu só se o Senhor pegar na minha mão e criar junto comigo, e eu criar o que o Senhor quer criar, a ideia sua, o plano seu, tudinho seu. Aí o senhor pega na minha mão e a gente escreve junto alguma coisa, faz alguma coisa junto, porque sozinha eu não quero fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa sozinha vai dar tudo errado. Eu não sei criar, eu não sei. Vai ter consequências. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esse homem cria essas coisas e vira essa confusão. Só Deus mesmo para criar tudo. Porque ele criava tudo que ele quisesse. Se ele quisesse criar uma pessoa, ele criava, mas ele não tinha mais. Ele não tinha domínio sobre o que ele criava. Ele não tinha domínio sobre o que ele criava. Aquilo ali tinha consequências terríveis. Ele não conseguia reverter, ele não conseguia reverter. Eu falei, só Deus. Só Deus para criar tudo e ser tudo perfeito. Ser tudo perfeito. E ele ter tudo na mão dele. Dominar tudo. Reinar em tudo. E apesar da gente ver, não, mas tem sofrimento na terra. Mesmo assim, tudo isso vira bem na mão dele. Tudo vira bem. Todas as consequências que acontece que é que a gente usa a nossa vontade sem ele, cai na mão dele, ele transforma em bem. Então é tudo perfeito, um mundo perfeito. Deus é perfeito. Então, diante dessa perfeição, eu vou querer sozinha fazer alguma coisa? De jeito nenhum, não quero dar um passo. Não quero respirar, não quero fazer nada sozinha, meu Deus.
Mas quem não é pequeno não pensa assim. Não, eu sei fazer. E eu vou fazer para Deus, então eu posso fazer do meu jeito, eu tô fazendo para Ele vai amar tudo que eu fizer. Então ele fala, você deve saber que meu filho divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, sufocam a vontade deles. Cada ato que você vai fazer na vontade divina, você sufoca a sua. Porque você dá lugar para a vontade divina. Dando-lhe uma doce morte ao querer humano, porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito. Perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana, como poderia acontecer a uma pequena criança. Que por si só parece saber dizer e que pode fazer alguma coisa, que é a vontade humana, essa pequena criança. Por si só parece que o homem sabe fazer um monte de coisa, né? A gente não tá vendo aí? Um monte de gente que vive na vontade humana e fazendo um monte de coisa, uma coisa nova a cada dia, como Deus falou aqui, que o homem tem o ser humano tem essa virtude de ativa. Cada hora a pessoa está pensando uma coisa, você vê uma coisa nova surgindo. E parece que a gente sabe fazer alguma coisa. Parece que sabe. Mas, se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor. Então, a vontade humana perde o valor perto da vontade divina. Não tem razão, direito. Todos os direitos é da vontade divina. Perto da vontade divina, a vontade humana não é nada. Mas o homem, quando ele não tá, quando ele não vê a vontade divina, não entende, não conhece a vontade divina, não contempla essa verdade, ele pensa que é alguma coisa. Todo mundo aqui que você pergunta, você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu sei fazer um monte de coisa e eu faço muito bem. Eu sei um monte de coisa, eu decido tudo na minha vida e é tudo maravilhoso. Eu sei decidir, eu sei o que fazer. Eu sou dono de mim. A pessoa pensa que sabe. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. O povo fala assim, né? A gente tem essa, essa, esse jeito de falar. Sei muito bem o que eu tô fazendo, mas se você tá na vontade humana, você não sabe, não. Sei muito bem o que eu tô fazendo. Tipo assim, eu sei fazer, eu sei me virar, eu sei decidir. Não sabe. O homem não sabe. Sem Deus a gente não sabe. Aí, quando você entende que você foi criado para viver com a vontade divina, que você é para Deus, que é tudo que a gente entende no livro do céu, você fala, eu não sei de nada. Eu só quero Deus, só quero que Deus faça comigo, que Ele pegue na minha mão e faça tudo junto comigo. Não quero dar um passo sem Ele. Mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa. Então, o homem sem Deus sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande se sente menor do que é a gente com Deus. Muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. Agora tu deves saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade. Então, por exemplo, um cientista bem inteligente que descobriu assim que, sei lá, tipo assim, o Einstein. Nossa, grande sábio. Um grande sábio que descobriu a lei da gravidade, então todo, ele descobriu a lei da gravidade, escreveu aquelas coisas, aqueles monte de coisa, nossa, como é grande, mas perto de Deus não é nada. Quem é ele perto de Deus? Não é nada. Ele sozinho assim sente que é alguma coisa, mas perto de Deus, ele não é nada. Ele descobriu a lei da gravidade, mas quem criou a lei da gravidade foi Deus. E ele sabe de todas as leis, ele criou tudo, ele sabe de tudo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder até para
mudar a lei da gravidade, tipo assim, um objeto, um objeto sempre é da lei da gravidade, sempre volta para o centro da Terra puxado, né? Mas se Deus quiser que uma pessoa flutue na Terra, ele tem esse poder. Isso é o oposto da lei da gravidade, né? Uma pessoa flutuar, né? Flutuar, enquanto ainda está aqui na Terra, como os santos lá flutuavam. Isso aí é o oposto da lei da gravidade, que o Einstein não sabe explicar. Tão perto, parece que ele é grande, 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 esses aí. Perto de Deus ele não é nada, ele é menor do que acha que ele é. Não é nada, 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 nada. Que ele criou todas as coisas. Esse cientista, ele entendeu uma parte ali do que foi criado. Ele entende o que já foi criado, uma parte só. Mas Deus é o criador de todas as leis, de todas as coisas. Criou, mantém, conserva tudo. Então, perto dele, ele é nada. Ele é um pontinho, nada, nada, nada. Agora tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua. Porque você abre mão da sua vontade para fazer a de Deus, para viver com a de Deus. E forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quanto mais atos fazem minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada da luz de meu fiat divino. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação, para seguir os atos do Fiat Supremo feitos nela, e meu doce Jesus adicionou: Minha filha, há uma grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira, na criação do universo, esteve nosso ato criativo e conservativo. E depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. O Sol, por exemplo, ele foi criado para brilhar, para fazer lá os efeitos dele, e isso não muda, ele não faz mais do que isso. Não tem outra função. Não tem nada de novo, ele não faz nada de novo, ele só faz aquilo. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo, e de uma atividade sempre nova. É isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança, e sendo em supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo do seu Criador, que de algum modo o assemelhasse. E por isso, dentro e fora dele ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. E em virtude desse nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? A gente vê, né? O tanto de coisa que as pessoas inventam, que o homem inventa. Tanta coisa que acontece de novidade. O que a gente, por exemplo, ideias novas assim que as pessoas têm incríveis, é tudo Deus que fez a gente assim, com essa capacidade de pensar coisas novas a cada respiração, de mudar, de pensar, de criar coisas novas. O que a gente, por exemplo, sobre os meios de comunicação, meu Deus, como mudou. Quanta novidade tem nos meios de comunicação. Meu Deus, é incrível. Como o homem, e é tudo Deus, isso é tudo Deus. Tudo é a vontade divina, que está velada em tudo isso. E se o homem não dá seu ato novo contínuo, se não há intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Como foi bela a criação do homem, então se não tem mais novidade ainda é porque o homem não... A nossa capacidade, essa semelhança com Deus, ela é meio distorcida por causa da vontade humana, mas mesmo assim, não perdemos totalmente a semelhança. O que Deus fez, ele ainda continua.
Mas se o homem vive na vontade divina, isso é mais ainda, vai acontecer mais ainda, mais novidades. Como foi bela a criação do homem, nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo, e fundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade, e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. É por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nossa vida em modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor, e como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amar, seria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível. Mas a razão é clara: o amamos porque saiu de nós. É nosso filho e parto de nós mesmos. A gente ama o nosso filho, tanto ama nossas coisas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E é Ele que ama as que têm esse amor. Tudo o que a gente tem é semelhança com Ele. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo. Porque não reconhecendo o seu Criador e não amando-o, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas e perde sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meias criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. É isso, é triste, né? O homem totalmente desordenado porque não vive na vontade divina. Enquanto todas essas desordens que a gente vê é porque a vontade divina, é porque o homem não vive na vontade divina. Não reconhece, não ama o Criador. E aí fica nesse abismo de miséria, de fraqueza, de infelicidade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. O nosso Deus é tudo, Pai, eu te amo. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade. Exemplo da criança. Diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat Divino me absorve toda em sua luz, e esta luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração e me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. Minha pequena alma sinto como uma esponja toda embebida nestes batimentos divinos, não podendo contê-lo tudo por minha pequenez, sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat divino, penando, vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz. Sou muito pequena, por isso você mesmo forma um vazio. Alarga-me, assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz, que não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse: Minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que em meu Fiat divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem esses pequenos em minha divina vontade, sufoca a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano, porque na minha não há nem posto, nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito, perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Coragem, né? É verdade que você é pequena, é verdade que nós somos pequenos, mas você deve saber que em meu Fiat divino só os pequenos entram a viver em sua luz.
E a cada ato que fazem esses pequenos em minha divina vontade, sufoca a vontade deles. Então, o pequeno é esse nada, né? Não se acha nada, né? Não se acha alguma coisa. Depende de Deus para tudo, né? É Deus que ilumina a inteligência, é Deus que instrui, é Deus que ajuda, e cada coisa é uma dependência total de Deus mesmo, como uma criancinha, né? Igual a minha criança, assim, nas minhas mãos, assim, totalmente dependente, né? A gente também fica assim, também, totalmente dependente da luz de Deus, né? Das verdades dele, do que ele fala, do que ele pensa das coisas. Os pequenos não ficam com opinião mais, né? Eles não querem, assim, os pequenos, eles não vão pela própria cabeça, né? Eles sabem que não pode nada, que os pensamentos deles são enganosos, né? Às vezes o que eles pensam é diferente do que Jesus pensa, eles veem de um jeito, Jesus vê de outro. Então eles vivem da luz de Deus, né? A gente vive do que Deus ensina para nós, né? A gente vive das luzes que Deus dá para nós. Em cada ato que a gente faz, cada ato que a gente faz é de acordo com a luz que o próprio Jesus nos dá. É de acordo com o que ele fala, né? E a gente sufoca a vontade deles, né? Porque aí como a gente vive querendo viver do que Deus diz, então aí a gente cala os nossos pensamentos. Na hora, a gente cala a boca, né, para o nosso pensamento na hora, quando vem a luz de Deus, na hora. Então a gente morre para nossa ou qualquer opinião que possa vir, qualquer pensamento, né? E fica com o que Deus fala e segue o que Deus fala e vive pelo que Deus fala. Por isso que ele fala que só os pequenos podem viver assim, porque tem que ter esse tipo de abnegação, né? Esse tipo de entrega e abandono. O pequeno é essa pessoa abandonada, que vive do que Deus fala, e que abre mão de tudo que seus pensamentos mesmo, de qualquer opinião que possa ter. Porque às vezes você pensa algo, você vê as coisas de um jeito, Jesus vê outra coisa, e quando ele te mostra, entendeu? Então assim, aí você vive não querendo mais dar voz para os seus próprios pensamentos, né? Em direção a nada, né? Você fica com o que Deus manda, só importa o que ele diz, mais nada. Então você vive assim, né? E se sufocar a vontade deles, né, é voluntário. A gente não quer ter nossa opinião, a gente não quer viver pelos nossos pensamentos, a gente não quer, né? A gente é pequeno, o pequeno não se acha alguma coisa para dizer para Deus, não concordo, eu queria dessa forma, eu penso que é diferente, na minha opinião é outra coisa, não. Então é totalmente diferente, se a pessoa percebe assim que ela é um nada, né? Tudo é Deus, né? Acontece entre vontade divina e humana. Como poderia acontecer uma pequena criança que por si só parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado, extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. É verdade. A gente se sente assim com Jesus, entendeu? Ah, se a gente ficar conosco mesmo, a gente aparece. Se a gente ouvir a nós mesmos, ficamos sozinhos com o nosso eu, com o nosso pensamento, aí senão a pessoa não é pequena, essa pessoa não é pequena, ela já se vê de algum tamanho, né? Porque ela não tem alguém para comparar. A única pessoa que ela vê é ela mesma, então ela se crê ser alguma coisa, tá se vendo. Então a opinião dela ali é o que ela tá ouvindo, então ela crê que é muito importante o que ela pensa, ela crê que é muito importante o que ela tá o que ela vive, né? O que ela escolhe é muito importante, entendeu? Mas quando se está próximo de alguém que sabe, que é inteligente, que é muito mais inteligente, que sabe coisas que a gente não sabe, que quando fala, a gente não consegue nem ter uma resposta para dar, de tanto sabe, tão assim correto que é, né? Tão lógico que é as coisas de Deus, né? Os pensamentos de Deus, assim, às vezes é coisa que está na nosso nariz, assim, na nossa frente, mas a gente não vê.
E aí, quando ele fala, a gente fica bobo, né? Encantado. E quando a gente vê todo o operar dele, as obras dele, a gente não tem nem o que falar, né? A gente quando está em contraste com alguém grande, né? Vocês, então, nossa mãe, diante daquela pessoa grande, você perde o seu valor, né? Perde o seu valor. Nossa, o que eu penso não é nada. Olha aqui, o que Deus está me mostrando é totalmente diferente. Eu estava vendo de um jeito e Deus está vendo de outro. Então, perde o valor aquele seu pensamento, entendeu? Ele é tão grande para você, tão importante, que você está pensando às vezes de algo, né? Achando que aquilo ali é a verdade das coisas. Aí quando Jesus fala, não é assim. Perde o valor tudo que você estava dizendo, tudo que você estava pensando. Diante de Jesus, parece assim que aquele pensamento é um nada quando você vê o de Deus. Quando você vê como que é elevado os princípios de Deus, a forma dele de ver. Aí perde o valor, aquilo que você dava tanto valor, aquilo que você achava que era tão importante, que era tudo, que era verdade, que era o que você não podia ficar sem. Aí quando você ouve Jesus, o que tem para dizer das coisas, você fica bobo. Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? Com certeza com vocês. Quantas coisas acontecem assim, né? A gente fica bobo quando Jesus fala, né? Quando Jesus fala, ele tem uma resposta sábia para tudo. Tudo, 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 tudo. E a opinião humana, a interpretação humana não tem valor nenhum. Não tem. Não tem. Então, só tem que calar a boca mesmo, não tem o que falar e ficar impressionada, extasiada pela sabedoria de Deus, né? E a gente vive dessa sabedoria, né? A gente vive dele, do que ele diz. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa. Então, quando a pessoa não é pequena, quando ela se acha alguma coisa, quando ela não olha para Deus, quando ela não considera o que Deus pensa, quando ela considera o que ela pensa, ela tá se sentindo, ela é pequena, a verdade é que ela é uma criatura pequena, débil, mas ela acha que é alguma coisa, o que ela interpreta, o que é a opinião que ela tem. Ela crê ser alguma coisa, ela crê ser grande, é muito grande os sentimentos dela, é muito grande os pensamentos dela, é muito grande tudo o que ela acha de tudo, né? Ela tem um dizer sobre todas as coisas, uma interpretação, e ela segura aquilo com um apego, né? Tão grande, uma paixão, né? É tão importante. Mas quando ela está diante de Deus, ela vê, nossa, que é isso? Não é nada que eu estou pensando, não é nada o que eu dou valor, né? Então, muda totalmente. Em vez disso, ante o grande se sente menor do que é. Olha que interessante. Menor do que é. Se ela se dava algum valor, assim, de se ver alguma coisa, nossa, aí que ela vê assim, meu Deus, sou nada, mas um nada, zero à esquerda mesmo. Muito mais ante a divina alteza e imensidão de minha divina vontade. Então, ela crescer muito menor ainda, né? Muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. É verdade, né? Isso aqui é pura verdade, isso que Jesus está falando. E é uma coisa assim que a gente gosta, né? A gente aprende a amar o pensamento divino e tomar como seu o pensamento de Deus, começa a dar valor para aquilo que Deus considera. A gente larga na hora, é como se fosse a coisa até assim, se torna uma coisa natural, automática. Entendeu? Alguém, você tá com a cabeça virada, vendo as coisas de um jeito, e alguém que é iluminado por Deus, né, te traz uma sabedoria divina. E na hora, parece que é automático, perdeu todo o valor, tudo que você estava falando, todas aquelas preocupações que você estava jogando na sua partilha, talvez você foi partilhar uma situação, uma coisa que você estava pensando, aí Deus vai lá e pensa totalmente o contrário do que você pensa. Parece que tudo que você pensa perde o valor na hora, né? E o dele, você fica encantada com, nossa, que luz. É isso mesmo, Senhor, isso que o Senhor está falando. Tem todo sentido esse conselho que o Senhor está me dando, Senhor. Então, assim, tem tanto valor nas coisas dele, né? Porque ele vê amplo, né? É assim que acontece.
Mas ele só consegue isso de quem for pequeno, porque quem se acha alguma coisa vai questionar, vai falar, você que tá falando aí não é de Deus, não, é sua opinião humana. A pessoa vai questionar a luz, ela não vai gostar de viver dessa luz. Ela vai questionar, ela é grande, né? Ela acha que ela é, e com a alteza dela, né, ela vai ficar questionando as coisas de Deus, né? Ela vai queimar, mas não, eu não abro mão desse meu modo de pensar, não. É muito importante essa dor que eu carrego, é muito importante essa minha opinião aqui, não. É muito importante. Eu não aceito que Jesus fala que isso é mimimi, não. Não aceito, não. Eu não aceito de jeito nenhum que Jesus fala que eu sou cheia de mimimi, não. Não, é o meu sentimento, é minha dor. Para, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu enfrentei na minha vida. Não, para, tem muito valor essa experiência que eu vivi, o que eu tô sentindo, meu sentimento. Então a pessoa engrandece as ninharias da vida dela, né? Ela dá valor àquilo que é um vício, que é uma paixão que Deus quer curar. Aquilo que ela, do humano dela, ela dá valor para as trevas dela, em vez de ficar com a luz, né? Agora os pequenos não se deixam ser conduzidos, né? Então, para viver na divina vontade é essa pequenez. Agora, tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua. Então, todas as vezes que você está ocupado em fazer a vontade de Deus, você está se esvaziando da sua vontade. Você poderia fazer outras coisas, né? Você poderia se ocupar com outras coisas, mas você se ocupa da vontade de Deus. E forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha, tá vendo? Acontece como uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Então, uma casa cheia de porta, né? Uma casa que tem o sol dentro dela, que Jesus está falando, tem o sol dentro dela. E quantas mais portas tiver, mais abertura tem para sair os raios de luz, né? Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quanto mais atos faz em minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada da luz de meu Fiat divino. Então, quanto mais a pessoa está caminhando, quanto mais a pessoa está deixando ser usada por Deus, está dando abertura, né? Quanto mais ela se ocupa do divino, quanto mais ela se abre para o divino, são essas portas que se abrem, né? Então, tanto mais, através dos atos dela, mais a divina vontade tem espaço para fazer os atos, né? Mais entrada ela tem, mais meios ela tem, né? Porque aquela pessoa tem muita abertura, então Deus pode usar ela de várias formas, né? Seja numa situação de sofrimento, numa situação de reparação aqui, ali, acolá, usando da mente dela, do que ela vê, do que ela ouve, né? Usando essas vias de comunicação do ser humano, né? Quanto mais abertura ela tem, né? Mais atos Deus consegue, mais, mais coisas Deus pode usar dela. Ela tem abertura para Deus, ela tem abertura para o divino, né? Então, mais Deus pode operar através dessa criatura, através dela, né? Porque ela se torna um sol que ilumina. Então, ela cada vez mais pode ser usada como esse instrumento de Deus, aonde ela for. Porque Deus encontra nela essas portas para Deus, né? Ela não tem essas resistências para Deus. Então, Deus encontra mais abertura nessa pessoa. Abertura para falar com ela, que ela está ouvindo, ela está prestando atenção. Abertura para usar dela nas partilhas. Muitas portas abertas para trazer muitos conteúdos, porque ela está atenta, né? Ela está aberta, a mente dela está aberta. Então, assim, mais atos em diversas situações, porque encontra essa alma, né? Disponível, né? Dócil, aberta. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação. Eu estava seguindo meu giro na criação para seguir os atos do Fiat Supremo feitos nela. E meu doce Jesus adicionou: minha filha, a grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira esteve nosso ato criativo e conservativo. E depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Ok, né?
ficou finalizado, né? As coisas terminadas, né? Sem nenhuma, vamos dizer assim, como é que fala quando você pega um aplicativo e dá uma atualizada, né? Sem nenhuma atualizada, né? As coisas ficaram assim, o sol é o sol, tá terminado do jeito que ele é, não vai mudar. E tudo criado, beleza? Então, nada de novo, acrescentamos mais, beleza. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo e de uma atividade sempre nova. Então, um homem, Deus pode fazer coisas novas, né? Isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança. E sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo de seu Criador e de algum modo o assemelhasse. E por isso, dentro e fora dele, ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. Que legal, né? Em virtude deste nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, então, sempre dando criatividade, luzes, inteligência, iluminando a inteligência do homem para criar coisas novas, iluminando os pensamentos do homem. Cada vez ele aprende uma coisa nova, ele não vai ficar repetindo as mesmas coisas, ele pode sempre ter mais pensamentos em direção a coisa. Uma hora ele vê uma coisa até um certo ponto, depois vê mais além, e pode ampliar a visão e ver mais, e ter um pensamento mais elevado e mais profundo em cima de cada coisa. Então, assim, novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? Então, olha que incrível que é isso, né? É como se o homem tivesse essa coisa de não parar, sabe? De dar uma continuidade, assim. Ele ter essa coisa infinita, sabe? Sempre poder fazer algo novo, uma obra nova, sabe? É, não é uma coisa assim que esgota, sabe? Que no final, nossa, já pensei tudo que eu tinha que pensar na minha vida, não tem mais nada de novo que eu possa pensar. Ah, já disse todas as palavras que eu poderia dizer, não tem mais nada que eu possa falar. Não, né? Então assim, ele fez isso pro homem, é a imagem e semelhança dele, né? Então, assim, pro homem também ser assim, que como que fosse inesgotável, né? Por essa alcançar, possa viver a eternidade toda assim. Então, imagina que no céu vai ser assim também. E se o homem não dá seu ato novo contínuo, se não intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Então, quem vive dominado pela divina vontade sempre tem algo novo, novo nos pensamentos, novo nas palavras. Tem a ver com aquilo que a Aline falou no Kairos, né? Sobre não ser apegado. Ai, Deus nunca mais pode me dar nenhuma luz, então eu tenho que segurar essa luz aqui. E porque com certeza não virá outras luzes. Então eu vou segurar essa luz aqui, eu vou ficar só nisso, falando só nisso, 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 nisso. E não é assim, né? Você vê que sempre é algo novo, né? Pensa na escola da divina vontade. Sempre tem uma continuidade, sempre tem novos pensamentos. Às vezes, quando falo sobre um trecho repetido, falo sobre o mesmo assunto, mas sempre tem algo mais amplo para ser explicado daquele próprio assunto. Então, assim, você vê que é uma continuidade, sempre é algo novo. As nossas partilhas não são assim? Sempre é algo novo, 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 né? Então, olha para você ver. É porque não. Então, mas aí, quem não vive, que se o homem não dá seu ato novo contínuo, de vez em quando, né, ele tem uma luz e fala, de vez em quando ele dá alguma coisa, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Então, sempre tem algo novo para ser tirado, para ser feito, né, produzido por quem vive dominado pela divina vontade. Então, né, não é coisa assim repetida só, simplesmente. Mesmo você faça um vídeo que tem o mesmo tema, assim, né, você tá fazendo uma série, sei lá, sobre alguma coisa. Ah, tô falando, sei lá, tô dando exemplo aqui, tô falando dos atos da divina vontade no vídeo. Mesmo assim, você sempre vai trazer algo novo. Deus sempre vai iluminar você para trazer algo novo,
Então, assim que é a vontade divina na pessoa, em que ela domina, né? Como foi bela a criação do homem. Nela estiveram o nosso ato criativo, conservador e ativo, infundidos como vida em sua alma, a nossa divina vontade. Então, o Adão vivendo com Deus, sempre está fazendo uma coisa nova, sempre criando uma coisa nova, sempre, né? Hoje eu colho um fruto, de planta uma coisa, no outro dia eu ia plantar uma outra coisa, depois ia fazer outro experimento, né? Depois ia estar lá com os animais lá, cuidando dos animais. Depois ia estar, sei lá, criando várias coisas, assim. Sempre teria uma novidade. Sempre teria uma coisa assim. Não é uma coisa assim que esgota, que para. Porque Deus não é assim. Deus é uma fonte inesgotável de amor, né? E Ele é uma mente criativíssima, né? Uma mente assim, meu Deus, né? De sabedoria inesgotável. Então, o homem também ia ser essa fonte, né? Também, do mesmo modo que Deus, ele é inesgotável, o poder de Deus, é sempre Deus operando no ser humano, é a divina vontade fazendo isso no ser humano. É a ação divina no homem que faz isso, porque o poder não é do homem, que Jesus está falando aqui, que ele deu um poder para um homem especial, não. É a divina vontade no ser humano. Por isso que está falando que quem às vezes faz uma coisa, mas é intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Então é o poder da divina vontade no ser humano que leva a isso. Aí o que você vê assim, nossa, aquela pessoa nunca para, aos sinais. Nossa, aquela pessoa sempre tem algo novo para dizer. Nossa, meu Deus, quanta luz, quantos pensamentos novos, quanta coisa nova. Parece que é só um crescimento, né? Sempre tem um crescimento, um avanço, né? Não para a luz, né? Uma continuidade. É o sinal do domínio do Fiat divino na criatura. É o dom da divina vontade no ser humano. Então, é um poder que Deus deu. É um poder que Deus deu, mas não é um poder do homem, é um poder da divina vontade dominante no homem. É o poder da divina vontade no ser humano, né? É a ação de Deus no homem, tá? Porque leva ele para participar por graça aquilo que Deus é por natureza. É por isso que amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nossa vida, de modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor. E como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza. É como se Deus negasse a própria natureza, né? Porque foi ele que fez isso no homem, é o amor dele. E aqui está falando, se eu negar esse amor que eu tenho pelo homem, eu estou indo contra mim mesmo, porque é a minha imagem, entendeu? Foi o que eu vi em mim, fruto do que eu amo em mim mesmo, eu depositei no homem, né? Entendeu? É o resultado do que tem em mim mesmo, né? Eu coloquei nele, eu tirei de mim e pus nele. Então, é um investimento, eu tirei de mim mesmo, né? A minha vida repetida nele. Como que eu vou, seria rejeitar minha própria vida, seria rejeitar os meus próprios atributos, né? Então é muito grande isso, né? Esse amor de Deus conosco, é muito grande esse amor de Deus. Por isso nosso amor ao homem dá no incrível, mas a razão é clara, o amamos porque saiu de nós, é nosso filho e parto de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor como o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo. Então a gente vai estar negando nós mesmos também se negamos a Deus. Se não amamos Deus de volta, estamos negando nós mesmos, que a nossa origem é de Deus, é para Deus. Fomos tirados de Deus. Somos faíscas do amor de Deus. Se nós negamos o amor, se nós negamos viver o amor, estamos negando a Deus, estamos negando a nós mesmos. Entendeu? Porque não reconhecendo seu Criador e não amando, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas e perde sua verdadeira felicidade. Então, essas coisas que Deus está falando aqui, ele não vai ter. Essa pequenez que se deixa dominar por Deus, ele vai ficar cheio da miséria dele, das fraquezas dele, né? De infelicidade. Ele vai
não vai ter essa, vai fazer uma coisa, né? Não vai ter perseverança no bem. De vez em quando faz alguma coisa. Então não vai ter essa continuidade, né? Não vai participar dessa felicidade que Deus está falando aqui, né? Ao contrário, ele vai encontrar nele volubilidade, misérias, fraquezas, tudo o que é, né? Fora do que vem de Deus. Então ele vai ficar com o resultado de escolher sem Deus, de escolher e contra, né? E vai ficar por conta própria. E por conta própria sobra isso. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nossa mãe e sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em minhas criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Meu Deus, é terrível. Que tragédia, né? Isso não pode ser, né? A gente não pode. Tudo que a gente vê na internet aí é isso que Jesus está falando aqui, é a infelicidade, o labirinto das misérias, das fraquezas, né? Que a gente vê aparecer aí. O resultado, né? Essa verdade que Jesus está falando aqui do ser humano. A gente fica chocado, né? Então, realmente, a gente reconhece, não dá, Senhor, não dá para viver sem sua vontade divina. Não dá. Enquanto o homem não se render à divina vontade, né? Enquanto não tiver enquanto não formar o reino em minhas criaturas, realmente a gente só vai ver desordem. E a gente sabe que a solução é essa, né? A gente sabe que o segredo da nossa felicidade verdadeira é essa. É a nossa origem, né? Então é muito sério. Então é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa falar que venha assim, né? Sobre essa continuidade. É bem interessante, porque tá falando esse. Deixa eu ver aqui. Esse ato ativo, né? É uma pessoa que nem tudo que ela vai fazer não vai ser só uma coisa que ela faz uma vez só e ponto final, né? Vai ter sempre aquela continuidade. Tudo que ela fizer, né? Ela vai ser fiel ali, né? Na vida dela, em tudo que ela fizer, é Deus nela. Então ela vai ser sempre, sempre ativa, né? De tudo que ela fizer. Porque não sei, isso veio isso na minha mente na vida também, né? No amor que ela tem, no cuidado com a família, no trabalho, né? Na caminhada que ela fizer, vai ser sempre, é, é sempre novo aquele amor, né? Não é viver de coisas velhas, né? De passado, né? Mas sempre ela tem aquele amor para dar, aquela coisa fresca, sabe? Aquela coisa verdadeira, contínua, não é? Me veio algo assim na mente, mas não tô sabendo explicar, não, né? Mas assim, você vai ter sempre essa perseverança no bem, né? Vai ter sempre essa novidade, né? Nessa pessoa, assim, sabe? Ela vai ter sempre a sabedoria para dizer, ela vai ter sempre algo para oferecer, assim, sabe? Me veio mais ou menos assim, mas não tô sabendo explicar, não. Se me vir alguma coisa, eu falo, né? Mas é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, Fiat.